E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, menos de um dia para o mercado fechar, para trazer para vocês a nossa escalação definitiva para a nossa 17ª rodada. Lembrando que como essa 17ª rodada não teve jogo no meio da semana, ela acabou tendo um grande tempo para a gente poder fazer algumas escalações. E como tem jogo de Sul-Americana, teve jogo de Copa do Brasil no meio desse caminho, alguns jogadores não estavam prováveis, outros ficaram prováveis, e então tivemos que fazer alguma modificação em relação ao nosso primeiro time principal. Tranquilo? E todas as modificações estarão aqui no vídeo de hoje. Sempre também lembrando para vocês que as nossas outras escalações estarão na descrição do vídeo, e também pedindo para vocês sempre acompanhar a nossa Liga Clássica, galera, que já está com 792 participantes e vai distribuir prêmios. Lembrando que os prêmios ainda não estão definidos, porém vamos premiar os 5 primeiros colocados da liga. Os 5 primeiros, não é só para o campeão. Tranquilo? Link na descrição aberto para todo mundo. E sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e vamos direto então para a nossa escalação. Nosso time passado a gente tinha escalado, galera, o Vanderlei do Santos como goleiro. Ainda acredito que o Vanderlei possa ser uma grande opção, principalmente pela perspectiva grande de defesas difíceis. O Jean é um jogador que oscila bastante na competição, como a gente pode ver. Uma negativa, 19. Menos 2, 17. Menos 2, 18. Ou seja, é um jogador que vive muito de altos e baixos. Isso sempre é um pouco preocupante para um goleiro, porque sempre tem aquele risco de ele decepcionar muito as nossas cartoletas. O Vanderlei, na teoria, é um jogador mais seguro, apesar do jogo ser difícil contra o Grêmio. Quem quiser segurança, eu até vejo o Vanderlei como uma opção melhor, ou o próprio Jailson do Palmeiras, que tem uma maior chance de SG. O Jean, ele tem uma opção melhor para valorizar e sempre consegue esporadicamente fazer uma mitagem. Eu tô basicamente pensando, ele mitou, não mitou, mitou, não mitou, mitou, não mitou, vai mitar. É um pensamento, principalmente quando o Bahia joga em casa, o Jean costuma fazer grandes desempenhos, tem uma perspectiva de defesa difíceis muito superior ainda ao de gols sofridos, não chega a ser o dobro, que geralmente é o que a gente procura, porém é uma proporção muito boa, por isso estará no nosso time. Fechando aqui o nosso sistema defensivo, teremos dois laterais, que é Vitor Luiz e Gilberto. Para mim, o Gilberto é a melhor opção que temos, principalmente pela regularidade. 41 roubadas de bola para apenas 17 faltas cometidas, é mais do que o dobro. O Gilberto não é um jogador que tem muitos SG pelo Vasco, principalmente porque o Vasco é um time que sofre bastante gols. Porém, mesmo ele não tendo todos esses SG, se a gente for olhar, as pontuações do Gilberto sempre são muito regulares. Uma média de 5.19, pegando o Atlético Paranaense, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, não vem bem no Campeonato Brasileiro, tá quase ali, quase mesmo entrando na zona do rebaixamento, tá com o mesmo número de pontos do Avaí, que tá na zona de rebaixamento, basicamente ficando à frente, basicamente nos critérios de desempates, no caso, gols pro, que ele tem um pouco mais que o Avaí, que também o Avaí é o pior ataque da competição. Ou seja, tudo leva a crer que um belo desempenho do Vasco vai gerar boa pontuação do Gilberto, e mesmo que o Vasco sofra um gol, ele ainda tem uma garantia muito boa de boa pontuação. O nosso outro lateral aqui, galera, vai ser o Vitor Luiz do Botafogo. Uma outra opção interessantíssima também é o Diogo Barbosa, obviamente, que é uma opção totalmente válida. O Mano disse que poderia poupar algumas peças do Cruzeiro, porém, como ele não confirmou nenhum nome específico, acredito que o Diogo Barbosa vá para o campo. Eu vejo o Vitor Luiz como uma das melhores opções. 28 roubadas, apenas 17 faltas cometidas, média de 4.38. Botafogo vem embalado, mas embalado mesmo, vem de uma vitória categórica, para se dizer, do Atlético Mineiro, um 2-0, conseguiu um belo resultado, pegando o São Paulo, que também vem muito mal na competição, apesar de ter tido uma melhora. Vai estrear o Hernani, não vejo como favorito pegando o Botafogo, principalmente pelo Botafogo estar jogando no Engenhão, na sua casa. Ajeitar aqui rapidinho, pera aí, pronto, ficou direitinho. Vamos agora para a nossa zaga, né, galera, que é o Léo e o Igor Rabelo.
O Léo, pelo favoritismo do Cruzeiro, se mostra obviamente como uma das melhores opções que temos na zaga, apesar de o Léo não ser um cara de uma pontuação tão exagerada. Isso também é um fator que deve ser levado em consideração, porém, visando que nós estamos falando do vice-lanterna, o Léo não compromete em roubar de bola, ele tem equivalência em número de faltas cometidas, recebe uma quantidade até grande de cartões amarelos, já sofreu 4, um terço dos jogos dele são SG. A média dele não é alta, mas o jogo é extremamente favorável. O Léo também é um jogador que vai muito à frente para tentar o cabeceio, então com certeza é uma opção muito válida para essa rodada. Aqui para fechar a zaga, vamos fechar com o zagueiro que é Igor Rabelo, galera. Uma opção também interessantíssima. Muita gente também está pensando em com Joel Carli, uma opção totalmente válida. Um jogador que vem piorando um pouco as médias dele em comparação ao que ele tinha até, por exemplo, a nona ou a quinta rodada, que ele tinha uma média de 6.6. É um jogador que faz muita roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas, quase o dobro, 6 SG. Uma proporção muito boa, 3 cartões amarelos em 14 jogos também não é nenhum absurdo, é totalmente razoável para um zagueiro. O Léo em 15 já sofreu 4 e é um jogador que faz a quantidade de falta parecida com o Igor Rabelo, porém o número de roubada de bola do Igor Rabelo é muito melhor, tanto que eu só estou colocando o Léo principalmente pelo confronto dele e não pela grande capacidade de pontuação que ele tem. Tranquilo? Então, Léo, Igor Rabelo, Jean, Vitor Luiz e Gilberto como os nossos defensores. Agora vamos para o nosso meio de campo. Nosso meio de campo vai ter 2 jogadores do Bahia. Primeiro, René Júnior, né, galera? René Júnior que em muitas ocasiões fez muito bem para vários cartoleiros, porque 13ª e 14ª rodada, muita gente foi com o Zé Rafael, que se mostrava ser um jogador muito mais constante, porém o Zé Rafael não foi bem nessas rodadas, enquanto o René Júnior voou baixo fazendo gols até. É um jogador que tem muita roubada de bola, equivalente ao Zé Rafael, se a gente for ver, 38, o outro tem 37. A grande diferença é o número de faltas. O Zé Rafael é um jogador que faz mais falta. Também é um jogador um pouco mais à frente na teoria. Os meio-campistas do Bahia revezam muito. É um meio-campo bem forte esse do Bahia mesmo. Eu acho 2 opções totalmente válidas. O Sport realmente é um time muito bom. Não podemos esquecer isso, porém o Bahia também está jogando um futebol muito bonito. A condição e posição do Bahia não condiz com o futebol que ele está mostrando. E o René Júnior é uma perspectiva muito boa de grande pontuação. E o Zé Rafael também, galera. Eu vejo 2 como excelentes opções no meio de campo. E para finalizar, nós vamos escalar o Guerra, né, galera? O Guerra que é um jogador muito 880, porém eu vejo o Palmeiras como favorito e tudo leva a crer que ele vai jogar. Se a gente for olhar no Globo Esporte, até agora o que o Globo Esporte diz pra gente de jogadores que provavelmente vão jogar é o Jailson no gol, Mike e Mina ou Edu Dracena com o Luan e o Egídio pela lateral. Os volantes vão ser Bruno Henrique, o Jean, que muitas vezes funciona também como lateral ou volante, o Guerra, e o trinca de ataque vai ser Dudu, Roger Guedes e o Davidson. Ou seja, tudo leva a crer que até aqueles jogadores que a gente colocou nos times mais baratos, que foi o Roger Guedes, tudo leva a crer que vai jogar. É sempre complicado colocar jogadores do Palmeiras, porque o Cuca não costuma divulgar a escalação antecipada. Isso complica muito pra gente, porém, se o Guerra for jogar, que tudo leva a crer que vai, ficar ligado, ainda falta algumas horas pro mercado fechar. Quando tiver faltando 1 ou 2 horas, você só confirma, mas eu acho que ele vai jogar e com certeza é uma das melhores opções que temos para essa rodada. Se ele não for jogar, eu vou trocar por outra peça, que ainda vou ver, quem sabe até o Rodriguinho, que eu vi como uma das opções boas pro meio de campo. Algumas pessoas estão falando o Diego também. O Diego é bom pela constância dele, galera, mas o confronto na teoria é ruim pro Diego. O Corinthians fora de casa é um time que sofre muito pouco, em casa sofre muito poucos gols. Fica basicamente a critério, vamos torcer pro Guerra jogar, que aí não tem problema nenhum, é uma das melhores opções mesmo. E para finalizar, galera, vamos falar da nossa trinca de ataque, que é o LLA, Luan, Luca e Arthur. 3 opções muito boas, galera, principalmente por alguns fatores. São 3 jogadores de movimentação, não são aqueles centroavante, pesadão, que ou faz gol ou não pontua bem. Nós estamos falando do Arthur, que já tem 4 gols e 4 assistências. Nós estamos falando do Luca, que tem 10 gols, artilheiro da competição, e 1 assistência. E Luan, que já tem 5 gols e 6 assistências, ou seja, todos são jogadores muito participativos pelo seu time, quantidades grandes de finalização. O Arthur já tem 24 com 4, 8 no agregado. O Luca tem um agregado de 42 finalizações. E o Luan tem um agregado de 33 finalizações. Vocês são jogadores que finalizam muito, sofrem bastante falta, são jogadores extremamente, do ponto de vista de média de pontuação,
bem regulares, se a gente for ver, ó, Luan 8.44, Luka 8.67, 5.65 pro Arthur, são belíssimas opções, do meu ponto de vista, são caros, só eles juntos têm um custo aproximadamente de 60 cartoletos, ou seja, é caro, porém eu acredito que vale muito a pena se você puder escalar esses 3 atacantes. Eu até não escalei o Vanderlei porque eu pensei em escalar o Luan. O Grêmio está descansado, lembremos que o Grêmio jogou com um time alternativo contra o Atlético Paranaense, poupou algumas peças, enquanto o Santos foi com força total. O time do Santos está um pouco cansado, isso me fez colocar o Luan e não colocar o Vanderlei, porque eu acho que poderia ser uma pressão muito grande do Grêmio, e o Grêmio é o melhor ataque da competição, né? Tem que se respeitar. Não é toda hora que vai aparecer o goleiro do Avaí, que faz 7 defesas difíceis, defende um pênalti. A tendência é que o Grêmio faça gol. Então, por isso eu vou colocar Luan. E de técnico, Mano Menezes. Meu ponto de vista, apesar de eu achar o Palmeiras bem favorito e a Chape também relativamente favorita, eu vejo como o Cruzeiro grande favorito, principalmente porque agrega alguns fatores. O Palmeiras é grande favorito contra o Avaí, porém o Avaí tem uma bela defesa. Já o Vitória não tem uma defesa tão boa. Nós estamos falando da pior defesa da competição junto com o Atlético Goianiense. Isso me faz crer que o Cruzeiro possa fazer uma quantidade pelo menos razoável de gols, e por isso estou colocando ele no nosso time, o técnico Mano Menezes, preço de 172,30 cartoletas. Lembrando que outras opções de ataque temos o Rafael Sobis. O Sassá não está confirmado, porque o Mano disse que pode poupar alguns jogadores, por isso não estamos colocando alguns jogadores do Cruzeiro. Tranquilo? Então foi isso, vou botar aqui rapidinho no campinho só para vocês verem. Ficou Lucas, Arthur e Luan, meio campo Zé Rafael, Guerra e René Júnior, Vitor Luiz e Gilberto na lateral, Igor Rabelo e Léo na zaga, Jean no gol, técnico Mano Menezes. Que todos mitem nessa rodada. Um abraço a todos e valeu!